Minha nora me chamou de egoísta e cruel, na frente de 42 pessoas da minha família. Foi num aniversário, com todo mundo reunido, ela de pé com a taça na mão, apontando o dedo para mim e dizendo que eu era uma mãe sem coração, porque me recusava a entregar meu dinheiro suado para bancar a vida de luxo dela. O silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que eu senti minhas pernas tremerem. Mas o que ela não sabia, o que ninguém ali imaginava, é que naquele exato momento, enquanto as lágrimas queimavam meu rosto e eu saía daquele lugar de cabeça baixa, já tinha começado a minha vingança silenciosa. E vocês não fazem ideia do que eu fiz depois disso. Mas antes de contar o que aconteceu, deixa eu voltar um pouco e explicar desde o começo. Porque para entender a vingança, vocês precisam entender a dor. E para entender a dor, precisam conhecer quem eu sou de verdade. Ah, e antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, de gente que foi humilhada, mas deu a volta por cima, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de onde está nos ouvindo. A gente ama saber até onde nossas histórias chegam. Agora vem comigo que essa aqui é de arrepiar. Meu nome é Marlene Santos. Tenho 61 anos. Sou viúva há 9 anos e passei 38 anos da minha vida trabalhando como auxiliar de enfermagem no Hospital São Lucas. Não foi uma vida fácil, não. Foi uma vida de acordar às 4 da manhã, de pegar 2 ônibus para chegar no trabalho, de comer marmita fria porque não dava tempo de esquentar, de voltar para casa às 9 da noite com as pernas inchadas e ainda ter que lavar roupa, fazer comida para o dia seguinte e cuidar do meu filho Rodrigo, que era só meu desde que o pai dele se foi. Quando meu marido faleceu, o Rodrigo tinha só 10 anos. Foi um acidente de trabalho, uma queda de andaime que ninguém esperava. De uma hora para outra eu me vi sozinha com uma criança para criar, aluguel para pagar e nenhum centavo guardado. A única coisa que eu tinha de valor eram as joias que minha mãe tinha me deixado quando morreu. Um colar de ouro, 2 anéis, umas pulseiras que ela usava nos domingos. Vendi tudo. Cada peça daquelas representava uma lembrança, um pedaço dela. Mas eu vendi tudo para garantir que meu filho não passasse fome. Eu tinha acabado de fazer 23 anos quando ele nasceu. Sonhava em ser enfermeira de verdade, com diploma e tudo. Cheguei a passar no vestibular da faculdade de enfermagem. Lembro até hoje da alegria que senti quando vi meu nome na lista. Mas quando o marido morreu e vi que não tinha como pagar a faculdade dele e a minha ao mesmo tempo, nem pensei 2 vezes. Guardei meu sonho na gaveta e paguei a dele. Ele queria fazer administração. Queria trabalhar de terno e gravata. Queria ter uma vida melhor que a nossa. E eu fiz acontecer. Trabalhei em 3 turnos durante anos. De manhã no hospital, de tarde limpando consultórios particulares e de noite lavando roupas de fora que as vizinhas me traziam. Eu cobrava R$10 por cada trouxa de roupa. Parece pouco, mas no fim do mês aqueles R$50, R$60 faziam diferença. Diferença entre comer arroz com ovo ou arroz com carne. Diferença entre comprar um caderno novo para o Rodrigo ou deixar ele usar o do ano passado. Eu economizava em tudo. Andava 5 quilômetros por dia para não gastar com condução. Guardava R$20 por semana numa lata de biscoito que eu escondia atrás do armário da cozinha. Dormia 3, 4 horas por noite, porque depois que terminava a lavação de roupa, ainda tinha que passar, dobrar, separar. Minha mãe costumava dizer que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu madrugava tanto que às vezes nem dormia. Mas eu fazia tudo com amor, vocês precisam entender isso. Não era sofrimento puro, era sofrimento com propósito. Cada roupa que eu lavava, cada plantão que eu pegava, cada prato de comida que eu dividia com o Rodrigo, era um tijolo que eu estava botando na construção do futuro dele. Eu olhava para aquele menino crescendo, vendo ele estudar de noite enquanto eu passava roupa, vendo ele se formar no ensino médio com honras, e meu coração enchia de orgulho. Quando ele passou na faculdade federal, eu chorei 3 dias seguidos. Chorei de alegria, de alívio, de cansaço também, porque finalmente meu sacrifício tinha dado certo. Durante a faculdade, o Rodrigo morava comigo ainda. Dormia no mesmo quartinho pequeno onde cresceu, com a mesma cama de solteiro, o mesmo guarda-roupa que eu tinha comprado quando ele tinha 12 anos. A gente dividia as contas, dividia a comida.
Dividia a vida. Ele era um bom menino, sempre foi. Carinhoso, respeitoso, estudioso. Me ajudava em casa, lavava a louça sem eu pedir, varria o quintal nos fins de semana. A gente assistia novela juntos toda noite, comentando as cenas, rindo das trapalhadas dos personagens. Eu ensinava para ele que respeito e gratidão eram a base de tudo. Que dinheiro nenhum compra caráter. Que a gente podia ser pobre de bens, mas tinha que ser rico de dignidade. Quando ele se formou, conseguiu um emprego bom numa empresa de vendas. Começou como vendedor, depois virou supervisor, até que chegou a gerente comercial. Ganhava bem. Não era rico, mas ganhava bem. Foi nessa época que eu finalmente consegui me aposentar. 38 anos de trabalho, 38 anos de dedicação ao hospital. No dia que me aposentei, fizeram uma festinha para mim lá. As meninas levaram bolo, refrigerante, fizeram uma vaquinha e me deram um relógio de presente. Eu chorei tanto que borrei toda a maquiagem. Com a aposentadoria e umas economias que eu tinha juntado, consegui comprar uma casinha simples no bairro Jardim Esperança. Nada de luxo, gente. Era uma casa de 3 cômodos, pequena, com um quintalzinho onde eu plantava tomate e pimentão. Mas era minha. Pela primeira vez na vida, aos 52 anos, eu tinha uma casa que era minha de verdade, sem pagar aluguel, sem depender de ninguém. Meu filho já estava morando sozinho num apartamento alugado perto do trabalho dele, mas vinha me ver todo fim de semana. A gente almoçava juntos, conversava, ria. Eu achava que a vida finalmente tinha me dado uma trégua. Foi assim que a gente viveu por uns 5 anos. Eu na minha casinha, cuidando das minhas plantas, fazendo crochê, indo na igreja aos domingos e o Rodrigo visitando sempre que podia. A vida era simples, mas era boa. Eu não tinha muito, mas tinha paz, tinha sossego, tinha a sensação de que depois de tanto trabalho, de tanto sacrifício, eu finalmente podia descansar um pouco e aproveitar o que restava dos meus dias sem ter que me matar de trabalhar. Até o dia que ela apareceu. Foi num domingo de março, faz uns 3 anos já. O Rodrigo me ligou de manhã cedo, animado, dizendo que queria me apresentar a alguém. Mãe, conheci uma pessoa especial, quero que você conheça ela. O coração de mãe sempre fica feliz quando escuta isso, né? A gente quer ver o filho feliz, quer ver ele encontrar alguém que cuide dele, que faça ele sorrir. Então eu fiquei toda animada. Fiz um almoço caprichado, arrumei a casa, botei uma toalha bonita na mesa, até comprei um vinho para a ocasião. Quando eles chegaram, eu abri a porta e vi ela pela primeira vez. Jéssica Tavares. 32 anos, advogada corporativa, cabelos loiros platinados que brilhavam tanto que dava para ver que era tintura a cara. Ela era bonita, isso não dá para negar. Magra, alta, vestida com aquelas roupas de marca que a gente vê nas vitrines das lojas chiques e nem ousa entrar. Unhas perfeitas, maquiagem perfeita, perfume caro que tomava conta da sala inteira assim que ela entrava. Ela me cumprimentou com 2 beijinhos, me abraçou até, me chamou de Dona Marlene com uma voz docinha. Mas eu senti no primeiro instante. Aquele abraço era falso, aquele sorriso era forçado. E aqueles olhos claros dela, não olhavam para mim com carinho, olhavam com avaliação, como se ela tivesse chegado ali para fazer uma vistoria, para ver o que tinha de valor e o que não prestava. Durante o almoço, ela foi simpática, é verdade. Elogiou a comida, disse que adorava comida caseira, que a mãe dela também fazia uns pratos deliciosos, mas a cada elogio vinha uma farpinha. Nossa, Dona Marlene, a senhora ainda usa esses pratos antigos? Que charmoso, é tipo vintage. Vintage era para dizer velho, eu sabia. Que interessante essa sua casa, Dona Marlene. Tem aquele jeitinho de casa de interior mesmo. Casa de pobre, ela queria dizer. O Rodrigo não percebia. Estava de olhos brilhando para ela, rindo de tudo que ela falava, pegando na mão dela por baixo da mesa. Ele estava apaixonado. E eu, mesmo sentindo que tinha algo errado, mesmo vendo as farpas escondidas no meio dos elogios, não disse nada. Porque mãe quer ver filho feliz, né? E ele parecia feliz. Depois do almoço, enquanto o Rodrigo estava ajudando a lavar a louça, ela veio até a varanda onde eu estava guardando as sobras de comida.
Ficou ali parada, olhando para o quintal pequeno, para o varal com as roupas penduradas, para o portãozinho de madeira que estava precisando de pintura. E então ela disse baixinho, quase como se falasse sozinha: Rodrigo merece coisa melhor que isso tudo, né, dona Marlene? Eu gelei, olhei para ela, mas ela já tinha voltado aquele sorriso doce no rosto e saído para a sala de novo. Fingi que não tinha ouvido, mas tinha ouvido e tinha entendido perfeitamente o recado. Ela vinha de família rica e isso ficou claro desde o início. O pai dela era dono de uma concessionária de carros. A mãe era médica dermatologista. Eles moravam num condomínio fechado na Zona Sul, daqueles com 3 portarias, lago artificial e ele ponto. O Rodrigo me contou tudo isso com um misto de orgulho e vergonha. Orgulho por estar namorando alguém de classe alta. Vergonha da nossa condição. Eu via nos olhos dele. Pela primeira vez na vida, meu filho estava com vergonha da mãe, com vergonha da nossa história, com vergonha do que a gente era. Os meses foram passando e eles ficaram noivos. Ela disse que queria um casamento simples, só na família. Mas o simples dela custou R$80 mil. R$80 mil num casamento para 60 pessoas. O Rodrigo me contou que os pais dela tinham bancado a maior parte, mas que ele tinha entrado com R$20 mil de empréstimo no banco. R$20 mil que ele não tinha. Eu fiquei preocupada, mas ele garantiu que dava conta, que o salário dele dava para pagar tranquilo. Eu quis acreditar. O casamento foi bonito, não vou mentir. Foi num buffet chique, com aquelas flores caras, docinhos de festa que mais pareciam joias, um vestido de noiva que dava para comprar um carro popular. Eu fui de vestido simples, azul marinho, que tinha comprado no camelô por R$50. Quando cheguei, vi as amigas dela todas vestidas com aqueles vestidos longos, joias no pescoço, saltos altíssimos. Eu me senti uma mosca no meio de borboletas. Mas fui, porque era o casamento do meu filho. Sentei lá no fundo, perto da saída, tentando ficar invisível. A mãe da Jéssica me cumprimentou com um sorriso amarelo e uma pergunta que doeu mais que tapa. A senhora é parente de qual lado? Como se eu não tivesse direito de estar ali, como se eu fosse uma estranha. Respondi com a voz firme: sou a mãe do noivo. O sorriso dela murchou na hora. Depois do casamento, eles foram morar juntos num apartamento alugado num bairro de classe média alta. 3 quartos, 2 vagas na garagem, academia no prédio, piscina, churrasqueira. O aluguel era de R$4.500. R$4.500, gente. Mais do que eu recebia de aposentadoria inteira. Eu tentei avisar o Rodrigo. Filho, será que não é caro demais? Será que vocês não podiam começar com algo mais em conta? Mas a Jéssica respondeu por ele. Dona Marlene, a gente trabalha duro. A gente merece conforto. Cada um vive conforme suas possibilidades. Quer dizer, eu vivia mal porque minhas possibilidades eram pequenas. E ela vivia bem porque merecia. A mensagem era clara. As visitas foram ficando mais raras. Antes o Rodrigo vinha me ver todo domingo. Depois passou a ser domingo sim, domingo não. Depois uma vez por mês. Depois só quando eu ligava insistindo. E quando vinha, vinha rápido, ficava meia hora, 1 hora no máximo. Sempre com pressa, sempre com desculpa. Mãe, a Jéssica tá me esperando. Mãe, a gente tem compromisso. Mãe, eu te ligo depois. Eu via meu filho se afastando. Mas o que doía mais é que eu via que ele estava diferente. Mais sério, mais distante, mais preocupado. E mais endividado. Porque as dívidas começaram a aparecer. Primeiro foram os cartões de crédito, roupas de marca, restaurantes caros, viagens de fim de semana para resort. A Jéssica postava tudo no Instagram dela. Foto no spa, foto na praia, foto com champanhe, foto com bolsa nova. Eu não tinha Instagram, mas a dona Neuza, minha vizinha, me mostrava às vezes no celular dela. Marlene, olha só como essa menina gasta. De onde vem tanto dinheiro? Eu não sabia responder, mas desconfiava que vinha do limite do cartão. E não deu outra. Num dia, faz uns 2 anos já, o Rodrigo apareceu na minha casa no meio da semana, coisa que ele nunca fazia. Tava com olheiras, roupa amarrotada, expressão de quem não dormia há dias. Sentou na minha cozinha e desabou. Mãe, eu tô com problema. Meu coração apertou. Que problema, filho?
Ele baixou a cabeça. Dívida, muito dívida. 145 mil reais no cartão de crédito. Eu quase caí da cadeira. 145 mil reais? Como é que alguém consegue gastar 145 mil reais em cartão? Ele explicou. Explicou das compras da Jéssica, das viagens, dos presentes caros que ela precisava dar para as amigas, do estilo de vida que ela se recusava a abrir mão. E ela trabalha, não trabalha? Ela não ganha bem? Ele desviou o olhar. Ganha, mãe, mas ela diz que o dinheiro dela é para ela investir na carreira, nas roupas de trabalho, nessas coisas. E que eu, como homem, tenho que bancar o resto. Eu fiquei sem palavras. Que tipo de mulher era aquela? Que tipo de casamento era aquele onde um trabalha para bancar o luxo do outro? Foi nessa época, há cerca de 2 anos e meio, que aconteceu uma coisa que mudou tudo. Minha tia Clarice morreu. Ela era irmã do meu pai, uma senhora de 93 anos que morava sozinha numa cidade do interior. A gente não era muito próxima. Nos víamos só em casamento e enterro, como se diz. Quando ela faleceu, descobri que ela tinha me deixado uma pequena herança, um apartamento num bairro antigo da cidade e 50 mil reais em poupança. Eu fiquei surpresa, porque não esperava nada. Achei que ela ia deixar tudo para os outros sobrinhos que moravam perto dela, mas deixou para mim. Nessa mesma época, decidi vender minha casinha no Jardim Esperança. O bairro tinha se valorizado muito, tinha virado ponto de interesse para construtoras. A casa que eu tinha comprado por 110 mil reais agora valia 680 mil. Não acreditei quando o corretor me disse o valor. Dona Marlene, a senhora está sentada numa mina de ouro. Vendi e, com o dinheiro da venda mais a herança da tia Clarice, juntei um patrimônio de 1.450 mil reais. 1.450 mil reais, gente. Eu, que tinha passado a vida inteira contando moedas, juntando níqueis, guardando centavos, de repente tinha esse dinheiro todo. Aluguei um apartamento pequeno, simples, num bairro tranquilo. Gastei só 2 mil reais por mês de aluguel. O resto do dinheiro coloquei em aplicações seguras. Não era para gastar. Era para me dar segurança nos últimos anos de vida. Era para garantir que eu não ia morrer na miséria, que não ia depender de ninguém, que não ia dar trabalho para o meu filho na velhice. Era meu colchão, minha proteção, meu sossego. E aí eu cometi o erro da minha vida. Contei para o Rodrigo. Foi num almoço de domingo na casa dele. A Jéssica não estava, tinha ido num evento de trabalho. Estávamos só eu e ele. Ele estava desanimado, comentou de novo das dívidas, de como estava difícil pagar tudo, de como estava pensando em vender o carro para quitar parte do cartão. Eu, querendo ajudar, querendo aliviar o sofrimento dele, abri minha boca grande e falei: Filho, não precisa vender o carro não. Se precisar de ajuda, eu tenho uma reserva. Vendi a casa, recebi a herança da tia Clarice, tô com uma boa quantia guardada. Os olhos dele brilharam. Quanto, mãe? Eu deveria ter mentido. Deveria ter dito que era pouco. Mas eu confiei. Confiei no meu filho. 1.450 mil, filho. Tá tudo aplicadinho, rendendo direitinho. O que eu vi no rosto dele naquele momento não foi alegria pela minha conquista. Não foi orgulho da mãe que tinha conseguido se estabilizar depois de tanto sofrimento. Foi alívio. Alívio de quem achou a solução dos problemas dele. E foi nesse momento que tudo começou a desandar de vez. A mudança foi imediata. 2 dias depois daquele almoço, a Jéssica me ligou pela primeira vez em meses. Oi, sogra. Quanto tempo, né? Tô com saudade. Por que a senhora não vem jantar aqui em casa amanhã? Sogra. Ela nunca tinha me chamado de sogra. Sempre foi Dona Marlene, com aquele tom de quem fala com a empregada. Desconfiei na hora, mas aceitei. Fui. Cheguei lá e a casa estava toda arrumada, tinha até vela perfumada acesa, música ambiente, a mesa posta bonita. Ela me recebeu com o abraço apertado, me ofereceu vinho, me encheu de elogios. A senhora está diferente, sogra. Mais jovem. Deve ser por causa da aposentadoria, né? Menos estresse. Eu só assentia, esperando para ver aonde aquilo ia dar. E não demorou para dar. Mal terminamos de jantar. Ela veio com o papo. Sogra, o Rodrigo me contou que a senhora está com uma reservinha guardada. Que coisa boa, né?
Segurança na velhice é importante. Olhei para o meu filho. Ele desviou o olhar. Traiu minha confiança. Contou para ela. Continuei calada, só escutando. A gente estava pensando numa coisa. O Rodrigo está muito endividado, a senhora sabe. 145 mil reais no vermelho. Os juros estão comendo a gente vivo. E eu estava pensando, a senhora não podia emprestar uns 200 mil para a gente quitar isso? A gente devolve, óbvio. Com juros, se a senhora quiser. 200 mil reais. Ela falou daquele jeito como quem pede emprestado 20 reais para pagar um lanche. Eu respirei fundo. Jéssica, esse dinheiro não é para emprestar. É minha reserva. É para minha velhice. Para caso eu fique doente, para caso eu precise de cuidado. Ela sorriu. Aquele sorriso falso dela. Mas sogra, a senhora é nova ainda. 61 anos. Tem saúde. E isso seria um empréstimo. A gente paga de volta. Eu olhei para o Rodrigo de novo, esperando que ele dissesse alguma coisa, esperando que ele me defendesse. Mas ele ficou quieto, concordando com ela em silêncio. Eu recusei. Disse que não. Disse que não podia. A atmosfera mudou na hora. O sorriso dela sumiu. A senhora tem certeza? Eu confirmei que tinha. Ela se levantou da mesa. Tá bom então. Cada um sabe de si, né? E saiu da sala. O Rodrigo me levou até a porta, me deu um beijo frio na testa e disse: tudo bem, mãe. A gente resolve de outro jeito. Mas o tom dele não era de compreensão. Era de decepção, como se eu tivesse falhado com ele. As semanas seguintes foram de silêncio. Eles não ligaram, não mandaram mensagem, não apareceram. Eu tentei ligar algumas vezes, mas o Rodrigo sempre tinha desculpa para não atender ou cortava a conversa rápido. Até que um dia, depois de quase um mês de silêncio, recebi uma mensagem da Jéssica num grupo de família que ela tinha criado no WhatsApp. Pessoal, informando que a partir de agora, os almoços de domingo aqui em casa vão ser só para a família próxima mesmo. Nada pessoal, só para deixar mais íntimo. Família próxima. Eu era a mãe do Rodrigo e não estava incluída. Comecei a ouvir pelos outros. A dona Neuza, que era amiga de uma prima minha, me contava o que ouvia por aí. Marlene, andam falando que você ficou mesquinha, que tem dinheiro, mas não ajuda o filho. Minha prima Rita me ligou um dia, sem rodeios. Marlene, é verdade que você tem mais de 1 milhão guardado e não quer emprestar para o Rodrigo? A Jéssica comentou isso na igreja. Eu tentava explicar, mas ninguém entendia. Ou ninguém queria entender. Na cabeça de todo mundo, mãe que tem que ajudar filho. Filho endividado, mãe tem obrigação de salvar. E eu, negando ajuda, era a egoísta da história. 3 meses depois da primeira recusa, o Rodrigo apareceu de novo, de manhã cedo, sem avisar. Toquei a campainha e quando abri a porta, quase não reconheci. Ele estava mais magro, mais abatido, com uma expressão de cansaço profundo no rosto. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Deixei ele entrar. Fizemos café. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele começou. Mãe, a situação piorou. As dívidas aumentaram. Agora está em 197 mil. A gente precisa de ajuda, de verdade. Não é mais pedido, é necessidade. 197 mil. Tinha aumentado 52 mil em 3 meses. Eu perguntei como isso era possível. Ele disse que eram os juros, as taxas, mais algumas compras que a Jéssica tinha feito, porque estava estressada com a situação financeira. Comprou porque estava estressada com a falta de dinheiro. A lógica não fazia sentido. Mas não era sobre lógica, era sobre manipulação. O que vocês querem, Rodrigo? Ele respirou fundo. 200 mil para quitar as dívidas. E mais, 350 mil para Jéssica abrir o escritório de advocacia dela. Ela quer sair da empresa, trabalhar por conta. Diz que vai dar muito mais dinheiro e a gente vai conseguir pagar a senhora de volta em menos de um ano. 550 mil reais. Mais de 1/3 de tudo que eu tinha. E se não der certo o escritório? E se ela não conseguir cliente? Eu perco o dinheiro? Ele me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto nele. Mãe, a senhora está botando dinheiro acima do seu filho? Aquela frase me cortou como faca. Dinheiro acima do filho. Como se eu tivesse juntado aquilo por ganância. Como se eu não tivesse passado 38 anos da minha vida me matando para ele ter o que eu nunca tive.
Como se aquele dinheiro não representasse cada lágrima, cada noite sem dormir, cada almoço que eu deixei de comer para ele comer. Eu sentia a raiva subir, mas me controlei. Rodrigo, isso não é sobre dinheiro acima de você. É sobre sensatez. 550 mil reais é quase metade do que tenho, e eu preciso disso para minha velhice. Ele levantou. Então a resposta é não. Não era pergunta. Era constatação. Confirmei que era não. Ele saiu sem se despedir. E aí começou o inferno. Primeiro foram os comentários. Comentários que chegavam até mim pelos outros. A Marlene está escondendo o dinheiro do filho. Ela podia ajudar, mas não quer. Que mãe deixa o filho afundar em dívida tendo condições de ajudar? Depois veio o isolamento. Parei de ser convidada para os eventos da família. Aniversário da minha sobrinha? Não fui chamada. Batizado do filho da minha prima? Não recebi convite. Churrasco da família no fim do ano. Esqueceram de me avisar. Eu me vi cada vez mais sozinha, cada vez mais excluída, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. A Jéssica era esperta. Ela não falava mal de mim diretamente. Ela só deixava escapar uns comentários aqui e ali. Ai, se a gente tivesse ajuda da família, já tinha resolvido tudo. Tem gente que guarda dinheiro embaixo do colchão enquanto os outros se afogar. O Rodrigo não merecia passar por isso. Ele sempre foi tão bom filho. E todo mundo entendia a indireta. Todo mundo sabia que ela estava falando de mim. Eu me sentia cada vez menor, cada vez mais culpada. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava errada? Será que eu era egoísta mesmo? Será que mãe de verdade não entregava tudo pelo filho? Passei noites acordada revirando essas perguntas na cabeça. Até pensei em ceder. Pensei em pegar os 550 mil e entregar, só para ter meu filho de volta. Só para parar de ser a vilã da história. Mas alguma coisa dentro de mim gritava que isso estava errado, que eu estava sendo usada, que não era sobre amor, era sobre ganância. 8 meses depois da minha segunda recusa, veio o convite. Convite para o aniversário de 70 anos da minha irmã Célia. Festa grande no buffet Girassol com toda a família. Eu fiquei feliz de ter sido chamada. Achei que finalmente as coisas iam melhorar, que talvez a família tivesse percebido que eu não era a vilã. Comprei um vestido novo, simples, mas bonito. Fui no cabeleireiro, comprei um presente caro para minha irmã. Queria mostrar que eu estava bem, que eu não era a coitada que eles pensavam. Cheguei no buffet por volta das 7:30 da noite. O salão estava lindo, decorado com flores brancas e douradas, mesas elegantes, música ao vivo. Tinha 42 pessoas da família ali. Primos, sobrinhos, tios, cunhados. Todo mundo bem vestido, todo mundo sorridente. Eu cumprimentei alguns. Me sentei numa mesa no meio do salão, perto da minha irmã. O Rodrigo e a Jéssica estavam numa mesa do outro lado. Ela estava de vestido vermelho, daqueles que chamam atenção. Decote generoso, salto alto, cabelo solto, radiante, confiante, perigosa. O jantar estava tranquilo. A gente conversava, ria, comia os salgadinhos, bebia os refrigerantes. Eu até estava me sentindo incluída de novo. Até que lá pelas 9 da noite, na hora em que iam cantar parabéns, a Jéssica se levantou. Ela bateu a colher na taça, pedindo atenção. Todo mundo ficou em silêncio, olhando para ela. Achei que ela ia fazer um brinde para minha irmã. Mas não. Gente, desculpa interromper, mas eu preciso falar uma coisa. A voz dela estava firme, alta, sem hesitação. Eu não aguento mais ficar calada sobre isso. Vocês sabiam que a Marlene tem mais de R$1 milhão guardado? Meu sangue gelou. Todo mundo virou para mim. Pois é, mais de 1 milhão. E o Rodrigo, filho dela, está afogado em dívidas. Quase R$200 mil de dívida e ela se recusa a ajudar. Não estou falando de dar o dinheiro, estou falando de emprestar, de estender a mão para o próprio filho. O silêncio que caiu no salão foi ensurdecedor. Eu sentia todos os olhares em mim. Olhares de julgamento, olhares de decepção, olhares de nojo. A Jéssica continuou implacável. Que tipo de mãe faz isso? Que tipo de mãe tem condições de ajudar e escolhe ver o filho sofrer? Ela prefere guardar o dinheiro dela, deixar rendendo na poupança, do que salvar o Rodrigo. Isso tem nome, gente. Tem nome e não é bonito. É egoísmo. É crueldade.
Eu tentei me levantar, tentei falar, mas minha voz não saiu. Meu corpo inteiro tremia, minhas pernas pareciam de gelatina. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem controle. Olhei para o Rodrigo. Ele estava sentado ao lado dela, de cabeça baixa, sem olhar para mim, sem me defender, sem dizer uma palavra. Minha irmã Célia, a aniversariante, desviou o olhar quando nossos olhos se cruzaram. Ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. Ninguém disse que ela estava errada. A Jéssica voltou a sentar com um sorriso de satisfação nos lábios. Ela tinha conseguido o que queria. Tinha me humilhado na frente de todos. Tinha me transformado oficialmente na vilã da família. Eu me levantei devagar, peguei minha bolsa e comecei a andar em direção à saída. As pernas mal me sustentavam. Eu sentia o peso de 42 pares de olhos nas minhas costas. Ouvia os cochichos começando. Pobre Rodrigo. Que situação, né? Ela sempre foi meio dura mesmo. Cheguei até a porta, abri, saí, e a última coisa que ouvi antes de fechar foi a voz da Jéssica, alta e clara. Desculpa estragar a festa, Célia, mas alguém precisava falar a verdade. Peguei um táxi de volta para casa. Chorei o caminho inteiro. O motorista me perguntou se eu estava bem. Eu menti e disse que sim. Cheguei no meu apartamento, tranquei a porta, apaguei todas as luzes e desabei no sofá. Chorei até não ter mais lágrimas, até sentir a garganta em carne viva, até sentir que não tinha mais nada dentro de mim além de dor. Passei 11 dias sem sair de casa. 11 dias trancada, com as cortinas fechadas, sem atender telefone, sem responder mensagem. Comia só quando a fome ficava insuportável. Um pão, um copo de leite, qualquer coisa. Não tinha gosto para nada. Não tinha vontade de nada. Eu só ficava ali, deitada, olhando para o teto, repassando a cena na minha cabeça 1000 vezes. As palavras da Jéssica, o silêncio do Rodrigo, os olhares da família, a humilhação, a dor. No 12º dia de manhã cedo, a campainha tocou. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei de novo. Tocou pela 3ª vez e não parou mais. Toque, 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 toque. Insistente, irritante. Levantei furiosa, pronta para mandar quem quer que fosse embora. Abri a porta e era a dona Neuza, minha vizinha há 30 anos. Ela me olhou de cima a baixo, viu o estado que eu estava e entrou sem pedir licença. Marlene Santos, o que é isso? Olha o estado que você tá! Ela me pegou pelo braço, me levou até o banheiro, abriu o chuveiro e praticamente me empurrou para dentro. Toma banho agora. Enquanto eu me lavava, chorando debaixo da água quente, ouvi ela lá fora arrumando a casa, abrindo cortinas, jogando fora comidas estragadas. Quando saí do banho, ela tinha feito café. Café de verdade com leite quente, pão na chapa, manteiga. Me sentou na cadeira da cozinha e me obrigou a comer. E então ela disse, segurando minhas mãos com firmeza: Marlene, escuta aqui. Você passou 38 anos da sua vida criando aquele menino. Você deu tudo de você. Saúde, juventude, sonhos, tudo. E agora ele está do lado de uma mulher que só quer o seu dinheiro. Mas isso não tira quem você é. Você é uma mulher digna, uma mulher guerreira. E você não vai deixar essa gente te destruir. Ela secou minhas lágrimas com a mão dela, calejada e quente. Você sabe o que você precisa fazer? Precisa levantar essa cabeça. Precisa mostrar para eles que você não é vítima de ninguém, que você tem coluna, que você não vai se curvar para a chantagem emocional deles. Eu ouvi cada palavra. E alguma coisa dentro de mim que estava quebrada começou a se recompor, devagar, mas começou. Naquele mesmo dia, ainda de tarde, liguei para o Dr. Mário, um advogado que eu conhecia da época do hospital. Marquei uma consulta, queria revisar meu testamento. Queria ter certeza de que se alguma coisa acontecesse comigo, meu dinheiro não ia cair nas mãos daquela mulher. O Dr. Mário me recebeu no dia seguinte. Expliquei tudo. Ele me ouviu em silêncio, anotando tudo. E no fim disse: Dona Marlene, a senhora tem todo o direito de fazer o que quiser com seu patrimônio. E, na minha opinião, a senhora está fazendo a coisa certa. Revisamos o testamento. Deixei tudo para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados.
Casa dos Velhinhos. Esperança. Eu já tinha ido lá algumas vezes como voluntária, conhecia o trabalho deles. Eram idosos que tinham sido jogados fora pelas próprias famílias, esquecidos, abandonados, como eu estava sendo. Se meu filho não me queria, se minha família me tinha virado as costas, então que meu dinheiro fosse para quem realmente precisava. E foi aí que o Dr. Mário me deu uma notícia que mudou tudo. Dona Marlene, a senhora lembra daquele apartamento que sua tia deixou? O do bairro antigo? Lembrava. Era um apartamentinho de 2 quartos numa região que estava meio abandonada. Eu nunca tinha ido ver, deixei alugado para uma família pagando R$ 700 por mês. Aquele bairro se valorizou muito nos últimos 2 anos, Dona Marlene. Virou ponto turístico. Os prédios antigos estão sendo restaurados. Virou patrimônio histórico. A senhora sabe quanto vale aquele apartamento hoje? Eu não fazia ideia. R$ 890 mil. Eu quase caí da cadeira pela segunda vez na vida. R$ 890 mil. Eu tinha achado que aquilo valia no máximo 200 mil, mas valia quase 1 milhão. Somando com o que eu já tinha, meu patrimônio total era de R$ 2.340 mil. R$ 2.340 mil. Aquilo que a Jéssica tinha tentado me tirar era menos de 1/4 do que eu realmente tinha. E ela nem sabia. Saí do escritório do advogado com uma sensação estranha. Não era alegria. Não era ainda. Era algo diferente. Era poder. Era controle. Pela primeira vez em meses, eu senti que tinha o controle da situação de volta. E ali mesmo, na calçada, olhando para o movimento da rua, tomei uma decisão. Eu não ia mais ser a vítima. Não ia mais chorar escondida. Não ia mais me curvar. Eu ia me reerguer. E eles iam ver. Nos meses seguintes, fiz uma transformação completa. Mudei o corte de cabelo, fiz umas luzes, deixei mais moderno. Matriculei numa academia e comecei a treinar 3 vezes por semana. Perdi peso, ganhei músculos, melhorei a postura. Comprei roupas novas. Nada de muito caro, mas bonitas, bem cortadas, que me deixavam com boa aparência. Comecei a cuidar da pele, fazer as unhas, me maquiar. Voltei a sorrir, voltei a viver. Abri uma poupança intocável com R$ 500 mil. Esse dinheiro ninguém ia mexer nunca. Era minha garantia absoluta. Investi outros 500 mil em ações de empresas sólidas, com dividendos mensais. O resto, deixei rendendo em CDB. Mudei de apartamento, aluguei um lugar melhor, com 2 quartos, sacada, mais espaço. Reformei tudo, comprei móveis novos. Fiz minha casa virar um lar de verdade. E então, 5 meses depois daquela noite horrível, apareci no churrasco da família. Era aniversário do meu primo Valdir. Eu não tinha sido convidada oficialmente, mas a esposa dele, a Carmen, que sempre foi minha amiga, me ligou escondido e disse: Marlene, por favor, vem! Não liga para essas bobagens. Você é da família. Eu hesitei, mas então pensei: por que não? Eu não fiz nada de errado. Eu não tenho que me esconder. Cheguei no churrasco com a cabeça erguida, vestido branco, simples, mas elegante. Cabelo arrumado, maquiagem leve, salto médio, brincos discretos. Eu estava diferente e todo mundo notou. As conversas pararam quando entrei. Todo mundo olhou, mas dessa vez não era olhar de pena ou de julgamento. Era surpresa, era espanto. Marlene, minha prima Rita veio até mim. Nossa, você tá diferente, tá linda! Eu sorri. Obrigada, Rita, tô me cuidando mais. Ela me abraçou. Que bom, prima, você merece. Circulei pelo churrasco, cumprimentando todo mundo, conversando, rindo. Agia como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse sido humilhada publicamente meses atrás. E sabe o que é engraçado? Ninguém tocou no assunto. Ninguém falou sobre aquela noite. Era como se todos quisessem esquecer, como se todos sentissem vergonha de terem ficado calados enquanto eu era atacada. E então eu vi eles, Rodrigo e Jéssica. Estavam num canto perto da churrasqueira. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. Ela estava sem aquele brilho de sempre. O cabelo parecia sem vida. A roupa era simples, as unhas estavam curtas e sem esmalte. Eles me viram. Os olhos do Rodrigo se arregalaram. A Jéssica ficou pálida. Eu acenei de longe, um aceno leve, educado.
e continuei conversando com outras pessoas. Durante a tarde toda, eu os vi me observando, tentando se aproximar, mas sempre que chegavam perto, eu me movia para outro grupo. Não era que eu tivesse medo, era estratégia. Deixá-los cozinhar, deixá-los pensar, deixá-los imaginar o que eu estava sentindo, deixá-los sofrer a incerteza. No fim da tarde, quando já estava ficando escuro e o churrasco terminando, finalmente deixei eles se aproximarem. O Rodrigo veio na frente. Mãe! A voz dele saiu fraca. Eu o encarei. Oi, Rodrigo! Silêncio constrangedor. A Jéssica ficou ali perto sem saber o que fazer. Mãe, a senhora tá diferente. Eu sorri. Tô me cuidando, filho. A vida continua, né? Ele engoliu seco. A gente precisa conversar. Olhei no relógio. Hoje eu não posso, filho. Tenho compromisso. Mas a gente pode marcar outro dia. Vi a frustração no rosto dele. A surpresa. Ele estava acostumado com a mãe que sempre tinha tempo, que sempre estava disponível, que sempre colocava ele em primeiro lugar. Mas aquela mãe não existia mais. Tudo bem, mãe, eu ligo para a senhora. Eu assenti. Tá bom? Me despedi educadamente e saí. Deixei eles ali, plantados, sem entender o que tinha acontecido. Nas semanas seguintes, Rodrigo tentou entrar em contato várias vezes. Ligou, mandou mensagem, até apareceu no meu prédio, mas eu mantive distância. Não com raiva, não com mágoa, com indiferença. Respondia quando queria. Via ele quando tinha vontade. Tratava ele com educação, mas sem intimidade, como se ele fosse um conhecido, não meu filho. E então, 3 semanas atrás, numa quinta-feira chuvosa, a campainha tocou às 7 da noite. Olhei pelo olho mágico. Era o Rodrigo e a Jéssica. Hesitei. Pensei em não abrir, mas então pensei, que seja, deixa ver o que eles querem. Abri a porta. A transformação deles era chocante. O Rodrigo estava com o rosto abatido, roupas amassadas, barba por fazer. A Jéssica era outra pessoa. Sem maquiagem, sem os cílios postiços, sem as unhas de gel, cabelo preso num rabo de cavalo simples, blusa básica, calça jeans velha, nada do glamour de antes. E ela estava chorando. Chorando de verdade, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marlene, por favor, me desculpa. A voz dela saiu trêmula. Eu errei muito. Eu não devia ter falado aquelas coisas. Eu estava estressada, estava desesperada, mas isso não justifica. Eu te humilhei injustamente. Me perdoa. Olhei para ela em silêncio. Deixei ela continuar. Eu só queria que a gente resolvesse a situação financeira. Eu achei que você tinha a obrigação de ajudar. Mas eu estava errada. O dinheiro é seu. Você que batalhou por ele. E eu não tinha direito de expor você daquele jeito. Então foi a vez do Rodrigo. Ele se ajoelhou. Literalmente se ajoelhou na minha frente, abraçou minhas pernas e começou a chorar. Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo. Por ter ficado calado naquela noite. Por ter deixado a Jéssica falar aquilo. Por ter me afastado de você. Por ter colocado dinheiro acima do nosso relacionamento. Eu fui um péssimo filho. E agora eu tô pagando por isso. Ele soluçava. Mãe, a gente vai perder o apartamento. O banco tá executando a dívida. Vão tomar tudo. A gente vai ficar na rua. Eu tô desesperado. Eu preciso de você. Eu preciso da minha mãe. Fiquei ali, olhando para aquela cena. Meu filho ajoelhado chorando. Minha nora implorando perdão. 6 meses atrás, aquilo teria me destruído. Teria arrancado cada pedaço de força que eu tinha e me feito ceder. Me feito dar tudo o que eles queriam. Mas agora eu estava diferente. Respirei fundo. Me afastei devagar do abraço do Rodrigo. Olhei nos olhos dos dois. E falei, com uma calma que eu não sabia que tinha. Dignidade não se empresta. Eu aprendi isso sozinha. O silêncio que caiu foi absoluto. Eles me olhavam sem entender. Rodrigo, eu passei 38 anos da minha vida te criando, te amando, te colocando em primeiro lugar. Vendi tudo o que eu tinha. Trabalhei até meu corpo doer. Abri mão de tudo por você. E quando eu finalmente consegui uma estabilidade, quando eu finalmente tive algo meu, você se virou contra mim. Você deixou sua mulher me humilhar publicamente.
Você ficou calado enquanto eu era destruída na frente da família toda. Você escolheu o lado dela. A voz dele saiu desesperada. Mãe, eu sei que errei, mas eu mudei. Eu aprendi. A gente perdeu tudo. O apartamento, as coisas, até o casamento tá ruim. A Jéssica perdeu o emprego. A gente tá passando necessidade de verdade. A gente precisa de ajuda. Eu balancei a cabeça. Vocês precisam aprender. Aprender que ações têm consequências. Aprender que respeito não é opcional. Aprender que amor não significa ser banco. Caminhei até a mesa da sala. Peguei um envelope que estava ali guardado há dias. Era uma cópia do meu testamento. Voltei e mostrei para eles. Isso aqui é meu testamento. Revisei ele depois daquela noite. Deixei tudo pro Casa dos Velhinhos Esperança. Instituição de caridade. Tudo que vocês queriam, tudo que vocês acharam que tinham direito, já tem dono. E não são vocês. A Jéssica empalideceu mais ainda. Você tirou ele da herança? Eu olhei para ela com firmeza. Eu fiz o que achei certo. O dinheiro é meu. As decisões são minhas. E vocês vão ter que aprender a viver com elas. O Rodrigo tentou argumentar, tentou apelar, tentou chorar mais. Mas eu já tinha tomado minha decisão. E não ia voltar atrás. Abri a porta. Vocês precisam ir embora agora. Eles ficaram ali parados, sem acreditar. Mãe, pelo amor de Deus! Mantive a porta aberta. Boa noite. Não era pedido. Era ordem. Eles saíram devagar, derrotados, quebrados. Antes de descer as escadas, o Rodrigo se virou uma última vez. A senhora não tem coração, mãe. Aquelas palavras doeram. Doeram muito, mas eu não deixei transparecer. Eu tenho filho. Só aprendi a proteger ele. Fechei a porta. Encostei nela. E só então deixei as lágrimas caírem. Porque não era fácil. Não era bonito. Não era uma vitória sem dor. Era uma escolha. A escolha de me preservar. A escolha de não deixar que me usassem mais. A escolha de ter dignidade. Nos meses seguintes, as notícias chegaram pelos outros. O Rodrigo e a Jéssica perderam o apartamento de fato. Se separaram 2 semanas depois. Ele voltou a morar de aluguel num quarto e sala pequeno, sozinho. Ela voltou para a casa dos pais, desempregada, com a reputação destruída. Todo mundo na família ficou sabendo do que tinha acontecido, de como ela tinha me humilhado, de como tinha manipulado meu filho. E a opinião sobre mim mudou. Não completamente, mas mudou. Alguns vieram pedir desculpas. Outros simplesmente voltaram a me incluir nas reuniões. Eu me mudei. Fui para Florianópolis. Aluguei um apartamento pequenininho, aconchegante, de frente para o mar. Acordo todo dia com o barulho das ondas. Faço caminhada na praia. Frequento grupos de dança sênior. Fiz amizades novas. E, o mais importante, abri uma ONG. Instituto Mulheres de Força. A gente ajuda mulheres viúvas que passaram por situações parecidas com a minha, que foram manipuladas, usadas, descartadas. A gente oferece apoio psicológico, orientação jurídica, cursos de capacitação profissional. Já ajudamos 17 mulheres a se reerguerem. 17 histórias de superação. Uso parte dos rendimentos do meu patrimônio para financiar a ONG. O resto guardo para minha segurança. Vivo com simplicidade, mas com conforto. Não tenho luxo, mas tenho paz. Não tenho família perto, mas tenho propósito. O Rodrigo tentou entrar em contato algumas vezes depois daquele dia. Mandou mensagens pedindo desculpas de novo, dizendo que tinha aprendido, que queria reconstruir nossa relação. Eu respondi com educação, mas com distância. Disse que talvez um dia a gente consiga conversar de novo, mas que agora não. Que eu preciso do meu tempo, da minha cura. Aprendi coisas que nunca imaginei que ia aprender. Aprendi que amor materno tem limite sim, que existe diferença entre amor e permissividade. Aprendi que dizer não é egoísmo quando você está protegendo sua dignidade. Aprendi que família nem sempre é quem compartilha seu sangue, mas sim quem respeita sua história. Aprendi que vingança às vezes não é sobre destruir o outro, mas sobre reconstruir você mesma. Hoje, aos 62 anos, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Não tenho a família que sonhei. Não tenho o filho presente que criei.
Mas tenho algo mais valioso. Tenho respeito próprio. Tenho paz. Tenho uma vida que eu mesma construí baseada nas minhas escolhas, não na expectativa dos outros. Às vezes olho para o mar de Florianópolis e penso em tudo que passei. As humilhações, as lágrimas, a dor. E penso também na minha vingança. Porque minha vingança não foi expor eles, não foi destruir eles publicamente. Minha vingança foi me reconstruir. Foi mostrar que eu não precisava deles para ser feliz. Foi provar que mesmo depois de ser pisoteada, eu podia me levantar e brilhar mais forte. A Jéssica queria meu dinheiro. O Rodrigo queria minha submissão. E o que eles conseguiram foi perder minha presença. Porque eu aprendi que o amor que se curva ao desrespeito não é amor. É medo. E eu não tenho mais medo de ninguém. Hoje eu entendo que vingança nem sempre é sobre fazer o outro sofrer. Às vezes é só sobre parar de sofrer você mesma. É sobre escolher sua paz em vez da aprovação dos outros. É sobre olhar no espelho e reconhecer a mulher forte que sempre esteve ali, esperando para ser libertada. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, se inscreve no canal, deixa seu like e conta nos comentários. Porque a gente precisa compartilhar essas histórias. A gente precisa lembrar umas às outras que não estamos sozinhas, que dá para se reerguer, que nunca é tarde para escolher você mesma. E lembra sempre, dignidade não se negocia, respeito não se implora, e amor de verdade não te deixa pequena. Amor de verdade te faz crescer. Se alguém está tentando te diminuir, te manipular, te usar, aquilo não é amor, é controle. E você merece melhor, eu mereço melhor, e hoje eu tenho melhor. Tenho a mim mesma. E isso, descobri, é mais do que suficiente.